Olá, sejam bem-vindos ao CETEPS. Meu nome é Eduardo Brandão, sou advogado desde 2012, LLM Direito Empresarial pela FGV e pós-graduando em Direito Administrativo pela PUC Minas. E hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre teoria geral do processo e nós trataremos das teorias da ação, que estão explicadas lá no tópico 6.1 da nossa apostila. Nós temos, em regra, 5 teorias da ação. Nós temos a teoria imanentista, ou civilista, que é defendida por Savigny. Nós temos a teoria concretista, que é defendida por Adolphe Watt. Nós temos a teoria da ação como direito postentativo, que é defendida por Chovenda. Nós temos a teoria da ação como direito abstrato, que é defendida por Degenkolb e Ploss. E nós temos a teoria eclética, que é aquela adotada pelo nosso Código de Processo Civil e que é defendida por Liebman. A teoria imanentista ou civilista, que foi uma das primeiras que surgiu, ela entendia que a ação era o próprio direito material colocado em movimento, ou seja, era o direito de você reagir a uma ameaça ou uma violação do seu direito. E nesse caso, nessa teoria, a ação ela nada mais era do que o direito de alguém prosseguir em juízo, perseguir em juízo o que lhe era devido, o que era seu. E essa fundamentação, esse conceito que era devido ao que era seu, o que era devido liga-se às obrigações, você pedir em juízo que uma obrigação seja satisfeita e defender ali o que era seu relaciona-se aos bens imóveis e imóveis. Você perseguir tanto um cumprimento de uma obrigação como a dação de um imóvel, ou você conseguir a propriedade do imóvel ou de um bem móvel. E essa teoria imanentista, ela tem 3 ideias fundamentais que são utilizadas. A primeira é que não há ação sem direito, ou seja, para que tenha ação é necessário que exista um direito. Não há direito sem ação, ou seja, se não tiver direito, não tem ação. E a ação segue a natureza do direito, ou seja, a ação ela sempre vai observar ali o direito que está sendo perseguido e ela vai se referir diretamente ali àquele direito que está sendo discutido. E nesse caso, o processo ele é relegado como se fosse um mero apêndice do direito material, não tem uma autonomia, e ele é considerado uma parte ali do Código Civil, e ela vigorou até meados ali do século XIX, e ela exerceu grande influência até 1933, só que já foi superado. E nesse período a ação ela era vista dessa forma, como uma fase do direito material, ou como direito material violado em estado de reação, ou seja, quando você tinha o direito material violado, a reação a esse direito, a reação a essa violação do direito que era considerada ação. E outras pessoas explicavam que era um direito novo, ou seja, quando você tinha um direito violado, nasceria um outro direito seu para que houvesse uma reparação, houvesse uma atuação do Estado para te proteger. Nós temos também a teoria concretista, que veio posteriormente, e que, nesse caso, a ação não era mais confundida ali com o direito material, mas sim como um direito autônomo. E os defensores dessa ação, eles entendiam que essa tutela jurisdicional ela era um direito concreto, era um direito público subjetivo, e, embora diverso material lesado, só existia também quando existia o direito material lesado. E, embora, nesse caso, o direito material seja desvinculado, o direito de ação também era necessário que existisse esse direito. E nesse caso também, uma das influências dessa teoria, uma das principais ideias defendidas por essa teoria é que a ação seria o direito a uma sentença favorável. Ou seja, o Estado ele era obrigado a te dar uma sentença favorável sobre aquilo que você estava pedindo em juízo. Então você deveria obter uma segurança pública, uma proteção pública do seu direito material. Nós temos também a teoria da ação como direito potestativo. Nesse caso, ela foi formulada por Chovenda e ela surgiu como uma ramificação da teoria concreta, ou seja, ela foi uma evolução da teoria concreta. Nesse caso, a ação ela é um direito autônomo, ela é diversa do direito material que se pretende valer em juízo, mas esse direito de ação ele não é um direito subjetivo, porque nesse caso, você não tem a obrigação do Estado te dar uma sentença favorável, mas sim que o Estado
ele te deu uma resposta. A ação ela era um direito concreto atual e ela existia antes do processo e era uma potestividade jurídica. E isso você tinha um poder sobre a outra parte, que era o poder de obter, o direito de obter ali dela um resultado favorável, mas contra a parte, não contra o Estado. O Estado não era obrigado a te dar, mas a parte, ela sofria essa imposição. E por final, o que eu venda considerava como direito, e era o direito de poder ser uma obrigação correlata, que pertence a quem tem razão contra quem não a tem. Então essa é a principal diferença da outra teoria. E nós temos também a teoria abstrata, que foi uma evolução, que já houve uma diferenciação grande das outras teorias. Das suas teorias, ela foi uma contraposição a todas essas teorias. E nesse caso, o direito de agir ele não exclui a possibilidade de uma sentença desfavorável. Ou seja, você tem o direito à ação, e esse direito de ação ele não está vinculado diretamente a um direito em si. Você, mesmo que não tenha direito, você poderia, sim, ajuizar uma ação, você poderia utilizar essa ação como um instrumento para você ter uma tutela jurídica do Estado. E por isso que ela é chamada por Ploss como direito abstrato. E essa teoria, o direito de agir era autônomo, independente de reconhecimento de direito material, ou seja, é um direito abstrato e não se trata do direito a uma sentença favorável, mas sim uma resposta estatal, ou seja, você tem que ter uma resposta estatal sobre aquilo que você está apresentando. E aqui, um outro defensor dessa teoria, que é o De Genkob, ele dizia o seguinte, que em face de qualquer conflito, um dos litigantes ele pode levar esse conflito para o juiz tem que chamar a parte contrária, para a parte contrária se defender, e o Estado ele tem que te dar uma resposta sobre aquele processo para resolver essa situação. Daí nós temos ainda nessa teoria que o réu ele é obrigado a participar do processo, e essa participação do processo ela está vinculada diretamente ao direito de ação, o direito de agir, que o réu ele tem o direito de agir, só que também tem o dever de participar do processo para que esse processo seja válido. E nessa teoria abstrata, seria simplesmente o direito de você provocar o Estado juiz, independentemente do direito material. Ou seja, é o direito de obter o provimento jurisdicional, qualquer que seja o seu teor, independente do que seja. E nesse caso, também defendiam que o direito de ação ele era um direito de personalidade. Então, todo mundo tinha direito ao direito de ação. Todo mundo poderia ali se socorrer ao judiciário para discutir qualquer coisa, mesmo que não tivesse direito. Por último, nós temos a teoria eclética, que é a teoria adotada pelo nosso Código de Processo Civil. E segundo essa teoria, o direito de ação, ele é instrumental, ou seja, a ação nada mais é do que um instrumento para você buscar uma tutela jurisdicional. Ela também é desvinculada do direito, você pode discutir em juízo mesmo que você não tenha direito algum, só que a diferença da teoria eclética para a teoria abstrata é que essa ação ela deve preencher algumas condições, que são requisitos para que o Estado juiz ele analise a sua petição, para que ele analise a ação e julgue e te dê uma prestação jurisdicional. Ou seja, você tem que você junta esse poder instrumental junto com as condições da ação. E nesse caso, a ação ela é um direito público, subjetivo e abstrato. Como já falamos ali na teoria abstrata, ela segue os mesmos requisitos, a única diferença é que acrescenta a teoria abstrata as condições da ação. E nesse caso, para você obter uma sentença de mérito, você tem que preencher esses pressupostos que são, inicialmente eram 3, que era a legitimidade ad causam, a interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. Daí, esses três pressupostos eram tratados nessa teoria como as principais condições, que eram as condições para que o processo fosse analisado. Nós falaremos sobre cada uma dessas condições posteriormente, então vocês podem ficar tranquilos que nós vamos explicar uma a uma o que cada uma significa. A possibilidade jurídica do pedido, ela na década de 70 ela foi entendida, foi abandonada por Liebman, porque Liebman entendeu que ela não se caracterizava como uma condição da ação, mas sim como uma questão de mérito, porque ali no início da ação não era possível você analisar essa possibilidade jurídica do pedido, que para você analisar essa possibilidade jurídica você deveria adentrar ao julgamento do mérito dela, para verificar qual é exatamente ali o direito
quais que são os fatos, quais são os fundamentos jurídicos, quais são os pedidos e se aquilo ali tem fundamento ou não. Ou seja, agora, atualmente, nós só temos a legitimidade de causa e o interesse de agir, e a possibilidade jurídica do pedido ela só é analisada numa fase posterior, na fase ali do julgamento do mérito. E ela foi adotada pelo nosso Código de Processo Civil de 73 e o novo Código Civil, o Código de Processo Civil de 2015, ele, apesar de não falar nada sobre as condições da ação, os doutrinadores, a jurisprudência entendem que essa teoria ela continua sendo adotada pelo nosso Código Processual. Então é muito interessante vocês observarem isso quando vocês forem atuar no seu dia a dia, para vocês saberem que quando vocês pegarem uma ação para analisar no escritório, se trabalharem ou outro lugar que vocês possam trabalhar, vocês têm que verificar se a parte ela tem legitimidade e se ela tem o interesse de agir, para verificar se a ação ela cumpre essas condições para que ela possa se desenvolver normalmente e no final vocês obterem uma tutela jurisdicional, uma resposta do Estado sobre aquilo que daquele problema que você está apresentando ao juiz. Chegamos ao fim de mais uma aula. Hoje nós falamos sobre as teorias da ação. São teorias que são importantes para vocês entenderem todo o histórico, como que foi o desenvolvimento, como foi a evolução do pensamento jurídico sobre a ação, para chegar até a teoria eclética. Nas próximas aulas falaremos sobre os elementos da ação, quais são os elementos ali que compõem uma ação, e posteriormente também as condições da ação. Agradeço a todos pela atenção e até mais. Obrigado.